Outrora uma perna, à direita, um trem outrora veloz, e foi tão repentino o trem cargueiro. Meus passos arrastam caixões de ratos, chumbo. A perna direita uma âncora, concreto, farpados arames em árvore neural. Os ramos internos são galhos putrefatos, são fartos de ganchos com frutos venenosos, sem folhas, acácia de outono, a qual transcrevo, no ritmo das sílabas tônicas, agulhas, facadas em cada cruel exclamação. A perna direita, um poleiro de aves mortas, o gato de Poe, confinado, que respira, agônico os últimos sorvos rarefeitos. O bicho aproveita ridículos suspiros. Por dentro, penumbra, constante funeral. Por dentro, esta perna pendura estearina. Os nervos da perna são velas derretidas. Ao fim, condenada, cavando a própria vala, incôncia o meu corpo, o meu campo de extermínio. Olá, amigos do Livrada, bem-vindos a mais uma entrevista. Nosso convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que o amadíssimo Felipe Franco Munhoz. Como é que você está? Bem. Tranquilo? Estamos aqui hoje para falar sobre o segundo romance do Felipe, Identidades, publicado pela Editora Nossa, uma maluquice sem tamanho, bom para os estetas da literatura, bom para quem gosta do mito fáustico. E interessante que a nossa segunda entrevista, né, Felipe? A primeira entrevista que a gente fez foi na Flip, há uns 4 anos atrás, alguma coisa do tipo, e você ainda não tinha publicado Mentiras, seu primeiro romance, você estava em dias de publicar. Acho que tinha acabado de sair. Eu li um pedaço. Você Tinha acabado de sair. tinha saído, não? Tinha saído. 2016. Foi 2016? Foi 2016, é verdade. É verdade. Então legal, né, cara? E daí, assim, o Mentiras já foi um experimento estético bastante interessante da sua parte, estilístico e metalinguístico também, né? Muito interessante. E o Identidades aqui é um livro que eu acho que para o leitor que pega esse livro desavisadamente, eu acho que é impossível que ele termine a leitura sem ao menos se perguntar e se pôr a imaginar o processo produtivo dele, né, cara? Porque é um livro muito bem pensado, assim. Eu acho que não, né, dificilmente vai existir alguma coisa no feeling aqui nesse livro, né? O Identidades é um livro, então, que conta, né, reinventa esse mito falso. Queria que você falasse um pouquinho disso, mas é um livro, principalmente, que é um romance que se estrutura como teatro e é narrado em forma de poema, né, cara? Uma coisa, vários poemas. Vários poemas, enfim. Em vários formatos, em vários estilos diferentes. Queria, então, que você pudesse falar um pouquinho sobre essa ideia da concepção original do livro, né, cara? Tanto na temática quanto na estilística. Eu não lembro exatamente qual foi o momento que eu resolvi estruturar o livro com esse formato, né? Que é na verdade, na minha cabeça, ele sempre foi um closet drama, né? Uma peça de teatro para ser lida, da mesma forma que é o Fausto do Goethe, né? Que de todos os Faustos que eu li, que serviram de alguma forma de referência, foi o que principalmente foi a base do mito fáustico, né, que eu usei de referência. E ele é um closet drama, uma peça de teatro que foi escrita para ser lida, e boa parte dela com uma métrica específica, né? Adaptando isso para o nosso mundo de comunicação um pouco mais fragmentada, de textos em vários formatos, né? Assim, então essa foi um ponto de partida de como poderia ser esse mito fáustico no século XXI. Então, aí o meu Fausto é uma mulher, né, que no começo do livro ela está querendo trocar de sexo. Na verdade é um homem em corpo de mulher, né? E ela está em busca de alguma maneira de trocar de sexo para ganhar essa identidade, que é a identidade como ela se sente, né? Como ele se sente, né? Então Fausto vê um homem no metrô que manca,
E ele manca porque ele também está passando por uma transformação física. Ele tem uma doença genética e tem tumores crescendo na perna, então isso gera uma deformação física e essa deformação física gera essa dificuldade de locomoção. Então Fausto vê esse homem manco e o diabo no mito fáustico ele tem uma pata de animal. Eu acho que em muitas representações do diabo ele tem uma pata de cavalo, uma pata de animal, né? E então Fausto, que já está nesse ponto da trama, ela já está nessa paranoia de querer trocar a todo custo de sexo, ela propõe para esse homem estranho: você não é o Mefistófeles, né? E ele assume esse papel de suposto Mefistófeles, né? E aí entra assim, esse é o ponto de partida para a história, para a temática, né? Na verdade, uma atualização do mito, né? Interessante. E aí existe, né, cara, a gente entra agora na questão estilística do livro, né? O livro, como você mesmo falou, poderia muito bem ser um closet drama, né, que você lê, uma peça de teatro que você lê, mas a estrutura dos textos são poemas, né, poemas que seguem, né, enfim. Uma das ideias, assim, dos conceitos do livro era que esses textos que compõem o livro, eles fossem todos eles diferentes entre si, cada um tivesse uma própria identidade, né, e que eles pudessem, de alguma maneira, ser lidos com começo, meio e fim. Então, cada um dos textos, apesar de estar narrando uma história, né, tem um fio narrativo, um condutor, um tempo que passa, né, uma progressão de tempo. Cada um desses textos ele pode ser lido de maneira independente, né? Entendi. Mesmo que você eventualmente não reconheça quem são esses personagens, né? Tem uma Camila num texto ali, mas você consegue ler e entender de alguma maneira cada um dos subcapítulos que tem no livro. Entendi. Agora sim, cara, uma coisa assim, olhando a sua trajetória como escritor até aqui, né? E eu te conheço faz tempo, já faz mais de uma década que a gente se conhece, inclusive, e a gente publicou um livro juntos, no qual você publicou um conto, eu publiquei um outro também. Sim. E esse livro, assim como no Mentira, assim como no Identidades, ele tem duas características que passam por todas essas obras. Um certo elemento autobiográfico que você coloca, né? No Mentiras, você mesmo, né? O Felipe, um personagem chamado Felipe, que tem muitas coisas a ver com você, né? Um pai que também é artista, enfim. Aqui no Identidades, o suposto Mefistófeles, que tem um problema genético, que gera alguma condição da qual também você experimentou isso na sua vida, né? No livro lá do Hemingway, você, né, visitando. E a outra coisa é justamente esse dialogismo com alguma outra obra, com algum outro autor, né? Hemingway, Philip Roth, os vários autores que escreveram Fausto, enfim. Você percebe o que seria um projeto literário seu que englobasse esses elementos, uma coincidência? O que você diria disso? Eu acredito que tem um projeto, sim, né? Muito um acaso, né? Que eu acho que tem a ver com o que eu admiro artisticamente, né? De alguma forma. E agora, uma coisa que eu acho que corta todos esses trabalhos foi uma coisa que você disse quando você falou sobre o Mentiras, que eu fiquei com isso na cabeça. Que o Mentiras, ao mesmo tempo, ele é tubo de ensaio e o produto final. E o produto final, né? E eu acho que isso talvez essa seja a marca maior. Você está experimentando e mostrando Identidades também é isso, né? O Mentiras, claro, tem toda aquela coisa do escritor fazendo o primeiro livro em tempo real, então é evidente, né, que é um tubo de ensaio e produto final. Mas o Identidades já não é tão evidente assim, mas nessa estrutura de teatro que não é teatro, que é romance e tal, no meio do livro tem o segmento das coxias, né, que na verdade está revelando um bastidor
do texto, de determinados textos. Está jogando uma luz sobre um ou outro texto do livro, e, né, que é o caso do texto ao contrário, né, que seria como se o poema estivesse no espelho, né, se olhando no espelho, né, no camarim, né. Então, assim, tem essas brincadeiras, tem a escansão, né, tem um texto lá que mostra qual seria a escansão dos versos de um dos poemas, né. Então, assim, eu acho que talvez essa seja a marca que eu vejo mais evidente, assim, né, nos dois livros, né? Claro, também tem todo essa questão de referências, de autorreferências, né? Assim, mas eu acho que isso talvez seja uma coisa mais instintiva, né? Essa questão de temática, assim, de trabalhar experiências da própria vida, né? Eu acho que não sei, talvez também tenha a ver com o nosso tempo, né? Com todas as artes que a gente vai absorvendo, né? Sei lá. Entendi. E aí também tem uma outra coisa que aí já vem também agora assim, pensando, né? Pensei isso agora, assim, olhando o teu conto e agora os seus dois romances. No teu conto, por ele ter a questão do Hemingway, no Mentiras, por ter a questão do Philip Roth, e agora, que não perpassa, na verdade, pelos autores, mas pela figura que você constrói, existe uma coisa também, que também eu acho que é do nosso tempo, que é da queda da figura da masculinidade, que é uma coisa que é muito clara na obra do Philip Roth, que você explora muito bem no Mentiras, é o cara que se acha ali o manipulador, que vai enganar a pessoa e no final ele acaba perecendo por isso, né? O suposto Mefistófeles também passa por um processo parecido, e isso é uma quebra também no que a gente pode chamar de sei lá, de um cânone da literatura ocidental do século XX, né? A coisa do que ainda seja uma virtude masculina que começa a ruir na pós-modernidade, assim. O que você já pensou sobre isso, assim, para colocar no teu livro? Na verdade, assim, eu não me recordo de já ter pensado a respeito disso. Eu também acho que se acontece essa quebra da figura masculina com você diz, com uma força manipuladora, assim, eu acho que também tem a ver com o nosso tempo, no fim das contas, né? Que a gente tá consumindo outros produtos, né? Que a grande imprensa tá olhando para determinado tipo de obra que talvez não olhasse antes, né? Enfim, né? Então, mulheres, negros, LGBT estão tomando conta de todos os espaços, né? Aos quais tem direito, né? Então isso faz com que os homens brancos, a gente, né? Assim, repense tudo, né? E as próximas gerações certamente vão vir já com uma outra perspectiva, né? De como é esse. Enfim, eu levei o meu enteado outro dia ele tem 14 anos, uma aula que estava tendo no Espaço Cult sobre o homem desconstruído. A próxima geração talvez venha mais desconstruída, né? Entendi. Legal. E aí, assim, cara, para terminar assim, o papo sobre o livro, o teu processo criativo nessa exploração de formatos, de poemas e maneiras de se pensar a construção desse romance, como que foi isso no dia a dia para você, assim? Porque imagino que isso é uma coisa que deva demandar um certo, queimar uma mufa ali, né, para fazer isso do jeito como você fez, né? Não, deu um trabalho imenso, né? Bom, primeiro porque cada texto tem a sua regra própria, né? Tem a sua própria restrição ali, né? Eu gosto de trabalhar muito com... Eu acho que essa talvez seja uma outra característica que passa por tudo, né? Que eu já fiz. A restrição, né? Nesse sentido da você coloca regras, assim, né? E vai... Né? São uma regra para determinado texto, né? Igual Mentiras tinha ali aquela coisa do inteiro em diálogos. É um bloco de diálogos do personagem Felipe com o personagem Felipe, um bloco de diálogos do personagem Felipe com
personagem Thaís, eles estão inseridos em determinado espaço, né? E isso tudo dita toda a sequência do livro, né? E no caso do Identidades, cada pequeno fragmento ali tem a sua própria regra, né? Então, é a métrica, assim, em geral era métrica, né? Porque a maioria são versos, né? Mas aí tem também um texto que é um conto, né? Tem um texto que é estruturado como se fosse um roteiro de cinema, tem um texto que é estruturado como se fosse peça de teatro, de uma forma mais convencional, tal. Né? Assim, o nome do personagem, a fala, né? Isso tudo dá um trabalho absurdo, né? Até porque você tem que virar uma chave ali, né? Depois de cada texto, né? Se você vira uma chave e troca o estilo, né? Vira uma chave e troca o estilo, né? Então, é confuso, mas ao mesmo tempo também era um texto muito... outra dificuldade que tinha grande era... Porque é um livro da dor, né? Assim, esse problema... eu estava passando por muita dor na perna, né? Que seria um problema similar ao que o Exposto Mefistófeles tem. Era uma coisa que eu nem ligava muito... mas aí começaram a falar, então, enfim, não tem mais escapatória, né? Assim, é claro que não é para ser visto com essa ótica, né? Até porque não é exatamente a mesma coisa, é ficcionalizado, mas, enfim, é um livro da dor para mim, né? Então, tinha essa dificuldade porque eu escrevi o livro sentindo muita dor, né? O tempo inteiro. Então, tem muitas descrições de dor, muitos momentos que eram exatamente o que eu sentia em relação as dificuldades para andar e para tá, mas entendi. Então acho que tinha esses dois lados assim que deu trabalho para transformar em arte, né? E aí, quando você se desafia para escrever, é um convite para o leitor se desafiar a ler também, ou pelo contrário é um convite para mais apresentar o seu próprio desafio? Como é que você vê a recepção do seu livro pelo leitor? Assim? Como é que você vê isso? Assim, é claro que assim, não é, eu acho que a gente vive também numa sociedade muito mastigada, né? Assim, uma demanda e uma procura por uma arte mais mastigada, né? E eu gosto, na verdade, de uma coisa que você não precisa entender tudo, né? Assim, a apreciação artística nem sempre está ligada à compreensão exata do que está acontecendo, né? Ou do que o artista pensou ao criar a obra, né? E eu penso isso muito a respeito de artes plásticas, né? Em artes visuais, por exemplo, a gente não entende exatamente um quadro do Paul Klee, mas você gosta ou não gosta daquele quadro do Paul Klee, né? Pelas suas razões, você vem com a sua bagagem, que é diferente da bagagem que o Paul Klee tinha quando pintou aquele quadro, né? Então, eu acho que isso me interessa muito, né? Assim, você pode gostar de alguma coisa sem entender exatamente o que é, né? Cineastas, por exemplo, o David Lynch, né? Me interessam, eu gosto muito. Eu acho que não é tão claro, né? E você pode levar para um plano mais subjetivo, um plano subjetivo que você faz a sua própria interpretação, né? Então esse desafio que eu coloco dentro do meu texto, eu acho que não é que eu estou jogando minha ideia não é jogar um quebra-cabeça para o leitor e que ele não vai ter dificuldades de entender, não. Eu prefiro que seja, na verdade, que possa fazer a sua própria interpretação, né? Assim, a gente está falando muito aqui do conteúdo do livro, assim, mas eu acho que, na verdade, nem é esse o grande ponto, assim, que deveria acontecer, né? Assim, porque, na verdade, o ideal seria que cada leitor tivesse a sua própria, né? Criasse a sua própria arte ali na cabeça, né? O Antônio Lobo Antunes, acho que uma vez ele falou que deveria estar o nome do leitor na capa do livro e não o nome dele, né? Sim. Acho que ele tem razão, assim, é uma composição artística em conjunto, talvez.